Pai do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, glória a Deus. Estamos aí na fé, graças a Deus. Louvado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida nessa noite. Quer dizer para você que se não inscreveu ainda no canal, se inscreve lá no canal Pastor Luiz do Carmo, dá o seu like, faça as considerações, divulgue para os seus amigos para que a gente possa ter mais pessoas aí divulgando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, paz para quem está chegando. Cláudia, Deus abençoe. Louvado é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Otília Barbosa, paz, glória a Deus. Estamos na fé. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus nos proporciona essas oportunidades ricas para a gente falar do amor de Deus. Eva Vargas Figueiredo, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês que estão chegando aí. Aleluia, seja bem-vinda aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, você que já está aí com a Bíblia na mão, já sabe do horário, né? Que a gente entra aí com uma mensagem de Deus e uma oração para a gente ser abençoado. Ruth Araújo, aleluia. Ruth Araújo é a esposa do Daniel, né? A Ruth Araújo. Aleluia, a glória a Deus. Louvado o nome de Jesus, amém. Aleluia. Na fé, quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus, né? Para a gente estar lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Saiu aqui. O que foi? Amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 6. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Gálatas 6. Está escrito assim na palavra do Senhor: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examina os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, algumas Bíblias falam, aos domésticos da fé, a minha está falando aos da família da fé. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus, a paz para quem que chegou agora aí, em nome de Jesus. Nós temos falado aí, vamos ver se nós concluímos hoje do livro de Gálatas, falando sobre Paulo justificando a lei, justificando a fé, a graça, para os judeus conterrâneos que achavam que deveria ter algo além, né, de Jesus para a pessoa ser abençoada ou ser salva. E eles são pessoas que seguiam e serviam e faziam todos os rituais da lei. E Paulo vem confrontar o povo judeu
né? Paulo era um grande conhecedor da palavra de Deus, além de ser romano, judeu também, era do Sinédrio, ele era escriba, era um conhecedor profundo. Paulo não era um qualquer, então Paulo tinha bagagem, tinha argumento para argumentar. Só o que ele estava trazendo para os judeus era algo que ele recebeu diretamente de Jesus. Jesus passou totalmente para ele a cartilha, passou para ele a revelação todinha, e ele foi levar para os judeus. No começo do seu ministério ali, vocês vê na carta que ainda alguns não aceitavam Paulo como apóstolo, né? Não aceitavam ele como apóstolo de Jesus Cristo. Depois que de um tempo ele faz uma viagem, vai encontrar com Pedro, Tiago e João, quando eles estendem a mão para Paulo, reconhecendo que ele era apóstolo, e eles fazem um acordo que Paulo pregasse para os circuncisos e eles para os circuncisos. E aí Paulo tem uma discussão com Pedro, repreende Pedro sobre essa questão, né, de estar no meio dos gentios, se alimentando com o gentio, mas quando Paulo chegou, ele se afastou, fez acepção de pessoa. Então, o livro é cheio de algumas revelações aí, né, algumas coisas que ele quer falar e mostrar. E aí tem a sequência quando ele fala sobre Cristo, que a gente é filho não da escrava, mas da livre, e que Jesus nos resgatou para sermos livres, né? Foi o que eu falei, estou dando um rápido pincelada para todos vocês. Nós não somos filhos da escrava, mas da livre, né? Que a promessa veio do alto para nós, que é Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E aí ele fala que para a gente viver uma vida no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. E aí onde fechamos com os frutos do Espírito. E hoje eu estou falando aqui sobre fazer o bem a todos, né? E inclusive o apóstolo está fechando aqui, e ele está se colocando nessa questão aqui, que ele fala sobre quem instrui, que você faça o bem para quem te está instruindo, para quem está te ensinando. E ele fala assim: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Eu fui de uma igreja grande, né? Numa igreja que tem ainda uma doutrina, segue uma doutrina não muito rígida, hoje abriu mais, né? Mas eu vi muitas pessoas aqui nessa questão de alguém cometer um pecado e a igreja agir assim muitas vezes não com mansidão, né, irmão? Porque disciplinava o camarada, deixava o camarada 6 meses de banco, né? E o camarada ficava lá, né? E aí tinha obreiro para vigiar, né? Então, são coisas que Paulo aqui está falando para a gente não agir assim, irmão. Se você pegar alguém cometendo um erro, um pecado, ele fala para você restaurar o camarada com mansidão. Quer dizer, com amor, conversar. Irmão, não adianta você forçar a barra com ninguém ou repreender alguém severamente porque a pessoa errou. Porque todos nós somos sujeitos a errar, irmão. Ninguém é santarrão, não. Tá? Eu não sou, para vocês, a última Coca-Cola do deserto, não. Todos nós temos falha, irmão. Se você chegar bem perto de mim, você vai ver que eu tenho falha, tenho defeito, tenho erro. Mas nós procuramos corrigir ela diante de Deus, né? Pedindo misericórdia e graça do Senhor Jesus Cristo. Nós procuramos levar uma vida reta com o Senhor. Mas mesmo assim, existem algumas coisas que a gente precisa mudar dentro da gente, né? A gente precisa todo dia uma transformação, o Espírito vai nos transformando todo dia. Isso é eu, é você, todo mundo. Então, Elias falou que nós somos sujeitos às mesmas paixões. Então, que a gente tenha bom ânimo. Jesus também falou: você tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? E vós também vencerá. Então, a gente não está aí livre de errar. Mas só que eu sempre falei para os irmãos na igreja que o pecado na vida do crente ele é um acidente, sabe? Então você procure não acidentar todo dia. Né? Tem pessoas que querem ficar só se acidentando, né? Se acidenta ali, se acidenta aqui, né? Puxa, o cara acabou de se acidentar ali. Então, quer dizer, acidentar assim, peca ali, peca aqui, né? O pecado faz parte. Então Paulo manda tratar com mansidão essas pessoas. E ele fala: cuide-se, porém, cada um, para que também não sejam tentados, para ser tentado.
errar, a sair fora. E ele fala aqui no 2 que leva os fardos pesados um dos outros. Quer dizer, quando eu falei para vocês que Paulo, ele sentia a dor da pessoa quando ele estava orando pela pessoa, que eu falei nas lives que ele sentia dor de parto por alguém, ele está nos ensinando aqui que a gente deve levar os fardos uns dos outros. Tem pessoas que não conseguem carregar sozinho, irmão. Você tem crente na igreja que ele não consegue sozinho, irmão. Ele precisa de você estar do lado. Como é que é estar do lado? Convidando sempre, lembrando ele sempre que tem um culto, que tem estudo da palavra, que tem culto de cinto, tem oração, tem jejum, tem consagração, tem monte, sabe? Você tem que estar sempre ajudando, levando o fardo. Irmão, conta as suas necessidades, conta para nós os seus problemas, as lutas que você está enfrentando, nós juntos vamos orar, nós vamos fazer uma corrente de oração, vamos juntar uns irmãos para orar em favor da sua vida. E Paulo fala aqui, leva os fardos uns dos outros. E assim cumpra a lei de Cristo, que Jesus falou, né? Tomai sobre mim todo o fardo, né? Eu tomo sobre mim todo o fardo pesado, né? Aprendei de mim que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus nos dá essa orientação. E ele fala a lei de Cristo. E ele fala, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então nós não somos o bonzão, não. A gente não é nada, né? A gente é simplesmente servo para servir, quer dizer, nós somos o menor, igual o Gideão falou, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés, e o Senhor está me escolhendo para libertar Israel, eu sou menor lá de casa, né? Então você se considera sempre, diante das pessoas, humilde, menor, né? Não se sobressai, porque você tem pessoas que recebeu uma unçãozinha aí, né? Deus chama ele, já começa a subir em cima do casco, é a soberba em pessoa. É o orgulho em pessoa. Que eu sou eu que eu que oro que vai acontecer e eu estava lá e não sei o que. Rapaz, camarada precisa descer outra vez. Precisa descer do tamanco, precisa descer do salto alto, se converter a Cristo novamente, porque Jesus não chamou nem um soberbo, nem um orgulhoso. Aí eu conheço um punhado desses camaradas, não quero falar o nome aqui não. Mas tá cheio assim de soberbo. Que bate no peito achando que eles é o bom, é o que sabe tudo. Só eles, a unção só tá neles. Esses caras precisam nascer outra vez. Eles estão mortos espiritualmente eles estão mortos. Eles estão achando que Cristo está usando eles e Jesus faz muito tempo que largou de usar eles. E eles continuam ainda acreditando. Tem um punhado assim, tá? Então, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, né? Examine você mesmo, seus atos, suas atitudes que você está fazendo. Será que você só é de um grupo ou é do... Por exemplo, lá tinha o grupo na igreja, lá tinha o grupo de Paulo, de Pedro e de Jesus, sabia? Tinha um grupinho de Paulo, de Pedro e de Jesus. Uns falavam, eu sou de Pedro. Outros falavam, eu sou de Apolo. Outro, eu sou de Jesus. Né? Nós somos uns, irmão. Nós somos um só em Cristo Jesus. Na igreja de Cristo não pode ter acepção, não pode ter grupinho. Aí tem esses camaradas que eles só cuidam de um grupo que tem mais condição financeira. Ele só vai naqueles que tem mais condição pós-financeira. Qual que é o interesse? Se beneficiar, irmão. É fariseu, é lobo. Mas ele não vai procurar o pobre, aquele coitado que está precisando de ajuda, não, porque o pobre não tem nada para dar para ele, coitado. Nem uma caneca d'água, um menino que tem uma caneca d'água. Então esses camaradas não vão procurar as ovelhinhas que estão com a perninha mancando, tá com a perna machucada. Eles não vão procurar esses caras, eles vão procurar quem tem, irmão. Quem pode dar para eles para ostentar a soberba e orgulho deles. Esses camaradas estão com os dias contados sobre essa face da terra. Tá? Porque o nosso Senhor Jesus está descendo com a espada para cortar geral. Esses caras estão com o dia contado. Esse Covid é uma prova disso. Esses camaradas estão aí. Então Paulo está avisando aqui, examine os seus próprios atos. Então poderá orgulhar de si mesmo. E ele fala, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Tá? Eu posso ajudar você, mas eu levo a minha carga. Tá? O 6 ele fala assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Quer dizer, eu estou instruindo, você partilha as coisas boas com quem está instruindo. O que você tem de bom, partilhe comigo, eu partilho com você. Tá? E ele disse assim no 7, não se deixe enganar, irmão. Isso aqui é legal, não se deixe enganar. De Deus não se zomba.
de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O ditado está escrito, né? A fatura foi feita, a conta chegou, né? O povo zombou de Deus, Covid chegou. O povo desdenhou de Jesus Cristo nas escolas de samba, fez o diabo vencer Jesus na escola de samba, criou um punhado de Jesus na escola de samba, chamou Jesus de gay, né? A conta chegou. E agora está aí, uma sepultura atrás da outra sendo aberta. É Deus está punindo? Não. Deus mandou nós não semear a discórdia, não zombar dele. Mas as pessoas preferiram acreditar mais, né, no homem e zombar de Deus do que se humilhar e se arrepender e pedir perdão. Então, Deus é tremendo, irmão. Sabe, Deus é poderoso demais. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu acho tremendo Deus. Deus, ele fecha só um pouquinho assim da torneirinha do ar, o camarada já desfaleceu. O Covid, ele entra, ele já tranca todos os broncos respiratórios. Aí, se não tiver aparelho respiratório, o camarada já bateu a bota. E você pensa que não foi Deus que permitiu isso, irmão? Deus já alertou lá atrás, viu? Há mais de 2 anos Deus alertou que viria essa pandemia. Porque eles zombaram de Deus. Então, o que o homem semeia, aqui está escrito, ó, o que o homem semeia, ele colhe. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O povo semeou para a sua carne. Eles satisfazeram os desejos da carne, zombaram de Jesus Cristo. Tiraram sarro de Cristo, irmão. Zombaram dele, semeando para a carne, o povo pulando e sambando e tirando sarro de Jesus. E Deus não está vendo não, né? Deus é cego. Deus é surdo. Deus vê nada, é um velho engagar. O meu Deus é poderoso. Ele viu tudo. Então, semeou da carne para a sua própria destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós estamos semeando palavra de vida para o teu coração. E é isso que Paulo está mostrando. Paulo deu toda aquela aula para eles no teu capítulo 5. Depois ele vai falar para eles como eles têm de andar. Se vocês fizerem por esse caminho, vocês estão enrolados. Tá? O que vocês semear, vocês vão colher. E de Deus não se zomba. Deus mandou dizer isso para vocês. Tá? Vocês zombaram de Deus, agora vocês estão colhendo o fruto da sua desonra a Deus. Então, irmão, e no 9 ele vai dizer assim, não nos cansemos de fazer o bem. Tá? Não ache que você fez o bem hoje, que amanhã você não precisa fazer não. Já fiz o bem esse mês para fulano. Ajudei ciclano semana passada, não precisa ajudar mais não. Irmão, a pessoa sempre vai estar precisando de ajuda. As pessoas sempre vão estar precisando de ajuda. O que eu faço aqui na live 2 vezes por dia, hoje eu não fiz, na hora do almoço não pude, né? É o bem espiritual que eu estou falando. É o bem espiritual para vocês. Eu poderia nem estar fazendo isso. Mas Deus falou no meu coração que é para fazer. É um bem espiritual. Eu estou levando palavra de vida, de exortação. Muitas vezes ela é dura, né? Ela machuca ali, né? Você fica chateado porque pega uma feridinha que está aí do seu lado. Alguma coisinha que apertou, você fica chateado. O pastor falou comigo agora. Mas é para te corrigir, né? É porque Deus te ama. E Deus fala assim. Então Deus exorta aquele que ama. Então eu estou fazendo o bem para você. Tá? E nunca canso de fazer o bem. Todo dia eu venho aqui, ó, coloco a minha cara a tapa. Se você vai falar mal ou não. Se depois dessa live você vai me xingar, não estou nem aí. Tá? Eu já falei. Fala mesmo, Jesus. Tá? Tem que falar mesmo. A gente não pode ficar escondendo o que Deus tem de mandar dizer. Então, muitas vezes a pessoa não quer aceitar a verdade, porque a verdade ela confronta, ela dói. Ai, ai, ai. O povo que foi acostumado nesse país há 30 anos está ensinado a viver na mentira e na corrupção, irmão. Desde as crianças, nós já nascemos corruptos. As crianças já nascem enganando os pais. Enganando os pais. Desde pequenininho já está enganando o pai, mentindo para o pai. Já nasce com a síndrome de Satanás, que está escrito no livro de Judas, né? Sorrateiramente ele entrou e colocou a síndrome dele. As crianças já nascem mentindo para os pais, desonrando os pais. Porque foi plantado um espírito de corrupção, mas isso está caindo por terra. Está caindo por terra. Os pais vão ser livres em nome de Jesus.
Deus tem promessa para essa nação. Então, irmão, nós não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime não. Você não vê a luz no fim do túnel, você não vê, parece que não vai dar solução, né? Você vê sempre as coisas dando errado. Puxa, será que não vai dar certo esse país? Não, irmão. Tá falando para você não desanimar. Continua fazendo a tua parte. Continua fazendo o bem. Continua ajudando. Orando. Qual que é o bem que você pode fazer pela nação? Ore por ela. Ore para tudo dar certo, para essa pandemia passar. Faça isso aí. E Deus vai fazer o milagre, porque você está orando. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Você não tem oportunidade? Eu tenho a minha oportunidade. Estou aqui em casa fazendo para você. Ó. Orando. Venho aqui desde as 4 horas, que eu cheguei 3 horas na chácara. Estou orando. Estou aqui para chegar aqui e falar para você. Tá? Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. E todos, especialmente aos da família da fé. Aqueles que congregam, aqueles que comungam, aqueles que louvam e adoram o mesmo Deus que eu adoro. É os da família da fé. Você faz parte da família da fé agora. Aleluia, louvado é o nome de Jesus. Então, irmão, Paulo vai finalizar esse livro aqui falando da nova criação, substitui a circuncisão. No versículo 16, para nós fechar aqui. Paz e misericórdia seja sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais do que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo finaliza aqui, irmão, pedindo a paz e a misericórdia de Deus que esteja sobre todos aqueles que andam conforme a fé. Como nós aprendemos com esse livro, irmão? Como Deus nos revela coisas gloriosas nesse livro. Aleluia. Aleluia. Porque no versículo 15 ele vai falar assim, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. O que Paulo veio trazer foi a nova criação, a nova realidade, a realidade da nova criatura. Você é nova criatura, você é neotestamentário, você é nova aliança, você é lavado e remido no sangue de Jesus, você é novo nascimento em Cristo Jesus. Então, faça por onde? Não ande na carne, ande no Espírito. Faça por onde para ser abençoado, para Deus olhar para você, irmão. Estava assistindo a live de um pastor agora, ele estava falando, irmão, você pensa que é fácil a gente ser pastor, estar diante de Deus? Eu vi aqui Paulo aqui, ó. Paulo fecha aqui, ó. Irmãos, eu trago as marcas no meu corpo de Cristo Jesus. Paulo, ele recebeu 5, irmão, quarentena de açoite. Ele levou, no sentido assim popular, ele levou um cacete. Levou assim uma sua que ficou ainda amarrado com Paulo e Sila num tronco. Ele fala que eu levo as marcas do Evangelho de Cristo. Aqueles que falam a verdade, irmão, aqueles que ensinam o Evangelho da verdade, eles levam marca de Cristo, porque eles são injuriados, eles são criticados, eles são apedrejados, porque eles falam a verdade. E eu recebo pedrada, você acha que não recebo pedrada, não? Porque eu falo a verdade. Doa quem doer. Não tem rabo preso com ninguém. Não tem política na igreja, não estou amarrado com nenhum político. A igreja não é de política, a igreja é de Cristo. Então fala a verdade. Então eu vou falar a verdade até Jesus voltar. Quem é ovelha minha sabe que o pastor não passa a mão na cabeça, mas ama de paixão todo mundo. Mas ensina o caminho. Tá? Ensina o caminho da verdade. E se eu precisar sofrer por Cristo, irmão, eu vou sofrer. Eu já apanhei por causa de Jesus. Já fui hostilizado, humilhado. Estou aqui vivo. Glória a Deus, Jesus me segurou. E eu vou parar de falar do amor dele? Nada, irmão. Tá? O que eu passei agora não é o começo. Não passei nada do que Paulo passou, do que Pedro passou, do que os outros passou.
A gente tem que continuar falando do amor de Cristo, com verdade viva mesmo. Não ficar nesse conchave que está as igrejas hoje, e combinada com politicagem dentro da igreja, em que os altares são vendidos, em que os pastores não têm coragem de falar a verdade, porque está amarrado. Eu não estou amarrado com ninguém, então eu solto o verbo, né? E vai ser assim, mano, até Jesus voltar. Pega a Bíblia e fala para você, porque é isso que Deus quer. Ensina a verdade. Pecado aqui ainda é pecado, tá? Não tem nem pequeno nem grande, ele tem RG e CPF. Pecado é pecado. Então, você quer ir para o céu? Você quer ir mesmo para o céu? Está próximo ao arrebatamento da igreja. Se prepare. Ande no Espírito. Faça o bem a todas as pessoas. Ame o teu próximo. Ame. Ame a Deus de todo o coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Faça o bem, irmão. Ajude as pessoas. Gerem esses frutos do Espírito no teu coração. Glória a Deus, irmão. Vamos orar? Live cumprida, né? O pastor deu uma palavra dura hoje. Eu falo e ri, irmão, mas não é por estar achando que eu estou tirando sarro, não. É porque eu também apanho junto. Então eu sinto que Jesus está me corrigindo também. Então aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que amam Jesus, eles recebem felizes, dando glória, ou glória. Eu glorifico a Deus por Deus me dar essa coragem, né? Porque muitos não têm. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos louvor e adoração por esse momento que nós estamos aqui ministrando a Tua Palavra, ensinando as verdades do Teu Evangelho a cada uma dessas pessoas. Quanto o Senhor nos ensinou nesse livro de Gálatas, Pai. A igreja aprendeu, Teus filhos aprenderam que eles não são justificados pela lei, porque a lei sequer justificou ninguém, mas são justificados pelo sangue. O sangue de Jesus que derramou na cruz do Calvário, que me purificou de toda a imundícia, de todo o pecado, que me libertou e me fez livre em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Jesus me chamou. Não sou filho da escrava, sou filho da livre, da promessa que veio do alto, Senhor. Que maravilha, Senhor, que o Senhor me ensinou nesses dias. Glória a Deus. Andar pelo Teu Espírito. Deus, produzir frutos do Espírito. Poder auxiliar e ajudar outras pessoas. Semear o amor, semear a paz, semear a alegria para poder colher também isso, Pai. Não semear discórdia, não ser orgulhoso, não ser soberbo, não ser prepotente, mas ser humilde, saber aceitar correção, saber entender o propósito de Deus, a visão que Deus tem nesses últimos dias para a tua igreja. Uma igreja que precisa ser restaurada, uma igreja que precisa voltar novamente aos trilhos da verdade. A igreja que saiu dos trilhos, que se venderam, Pai, que deixou se envolver com o Estado. Eu sei que a Tua palavra diz para nós orarmos pelas nossas autoridades, nossos políticos, aqueles que o Senhor colocou, permitiu que fosse colocado lá, mas não mandou ela ficar no meio deles, Pai. Mandou ela orar, buscar por eles, para que a paz, Deus, seja na nação. Porque a Bíblia, a tua própria palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Então nós devemos orar para aquele que o Senhor colocou lá, que é justo, que é honesto, que não se corrompe, para que o povo seja abençoado. Mas não está envolvido, mas muitas pessoas entendem errado, acham que tem de estar dentro da política. O Senhor tem os políticos, o Senhor tem os sacerdotes, o Senhor tem os líderes para cuidar do teu povo e tem os líderes para cuidar da nação. Por isso Paulo está nos instruindo a isso, Pai. Que a gente entenda bem essa separação. Que a gente viva pelo Espírito e não satisfaça os desejos da carne, porque muitos entram por esse lado para satisfazer os desejos da carne, os seus egos pessoais. E eu peço em nome de Jesus, Pai,
Que o Senhor abra os olhos dessa igreja contemporânea, essa igreja odierna que estamos vivendo. Que teus filhos possam ver a verdade, Pai. Que os pastores que o Senhor chamou, que eles honrem, Pai, na verdade, Pai, o chamado deles. E fale a verdade nas tribunas, mas não negocie o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eles vão ser culpados, Pai. Eles vão ser penalizados pelo Senhor por essas atitudes. Que o Senhor tenha misericórdia dos pastores, dos grandes líderes que o Senhor levantou nessa nação, que se corromperam, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da tua igreja. Oro pela nossa nação agora, pelo nosso país, pelo nosso presidente. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus ministros. Que Deus, que o Senhor repreenda essa pandemia, esse Covid-19. Repreenda, meu Pai, essa pandemia, essa peste. Eu sei que tudo está no seu controle. Na hora certa o Senhor vai mandar parar. Mas nós, como igreja, não podemos parar de orar e de pedir para o Senhor banir essa situação. Para que Deus, a gente possa ter novamente, Senhor, nossos cultos, onde os teus filhos possam se abraçar, celebrar o Senhor em harmonia, em comunhão, expressando o verdadeiro sentimento da cruz, do Calvário, que é o amor de Jesus Cristo. Por nós, por cada uma dessas pessoas que estão nessa live. Deus abençoe cada vida, abençoe cada pessoa. Visite os nossos hospitais, visite, Senhor, nossos enfermeiros, nossos médicos, aqueles que estão à linha de frente, enfrentando essa pandemia. E não só essa pandemia, Deus, a dengue, o câncer, a AIDS, a todo tipo de enfermidade e doença, Senhor. A acidente de carro, Senhor, há muitas coisas que acontecem que o Senhor precisa colocar nas tuas mãos, Pai. Eu coloco tudo isso na palma da tua mão. Abençoa os pastores, líderes, presbíteros, missionários, evangelistas, apóstolos, reverendo, aqueles que pregam a tua palavra. Abençoa a tua igreja da live. Abençoa o assentamento Estrela. Abençoa o pessoal de São Paulo, de Moarama, lá de Corumbá, Irmão Paulo, de Minas Gerais, todas as pessoas que participam desse momento de oração agora. Todos meus irmãos, todos meus amigos, aqueles que oram comigo agora, Pai. O Senhor abençoa a sua casa, o seu lar, a sua família. Que eles possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, na tua palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que entrou ali, irmão. Compartilhe essa live. Você que está aí, que se não inscreveu no canal do Pastor Luiz Carlos, se inscreve lá no YouTube. Dá uma força para a gente levar essa palavra para as pessoas. E se você se inscrever, e se você não teve nenhum estudo desse de Gálatas, vai lá. Todas as aulas estão lá. Nós estamos colocando uma por uma. Gálatas, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Hoje vai ter a parte 6 do livro de Gálatas. E todas são revelação do Espírito Santo. E você pode assistir quantas vezes você assistir, você vai ser tremendamente abençoado. Porque são revelação do Espírito Santo de Deus para você. Deus abençoe cada um de vocês, irmão. Deus abençoe e guarde vocês. Compartilhe essa live para outras pessoas. E até amanhã, em nome de Jesus, com uma palavra que Deus vai colocar no meu coração de hoje até amanhã. Estarei orando por essa palavra para Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Fique na fé.